Depois de um susto inicial, o mercado financeiro voltou a melhorar um pouquinho as projeções quanto ao crescimento e o comportamento da inflação, mesmo em meio à crise política. No relatório Focus da semana passada, nós tínhamos tido uma piora nos dois quesitos, e agora o mercado voltou a trabalhar, por exemplo, com a previsão de um crescimento da economia brasileira de 0,5% este ano. Não é nada excepcional. 0,5% é muito pouco, pode nem fazer frente aos grandes problemas que nós temos hoje, como o desemprego, mas é um ajuste que já vinha ocorrendo, que foi confirmado pelo PIB do primeiro trimestre, que na composição ainda mostrou que não há grandes alavancas para estimular de fato o crescimento da economia brasileira, mas há um processo de reorganização que tende a produzir algum resultado. Para começar, tem essa queda da inflação, que deve ficar bem abaixo do centro da meta neste e no próximo ano, por mais que o Banco Central fique cauteloso em função desse cenário político, há espaço sim para continuar cortando juros, não só pela inflação, mas pela própria fraqueza da economia. Se o Banco Central não aproveitar essa oportunidade, ele pode castigar ainda mais a atividade econômica, os juros no crediário continuam elevados demais e precisam dessa sinalização do Banco Central de continuidade da redução dos juros básicos para que haja algum corte mais efetivo que faça a diferença na questão de estímulo ao consumo, para facilitar ainda mais a renegociação de dívidas, que é outro problema que nós temos na economia brasileira. Então, fica até difícil para o Banco Central justificar uma parada no corte dos juros num ambiente como esse que nós temos, de desemprego elevado, de queda de investimentos no geral, não falo de investimentos financeiros, mas investimentos produtivos e até mesmo em infraestrutura, porque é claro que haverá uma cautela muito maior dos grandes investidores em relação à situação do país, já que mais do que uma crise política, a gente pode ter uma situação institucional indefinida. Não se sabe se o presidente Temer irá ou não continuar no cargo e no caso de ele não ficar, quem vai substituí-lo, se essa pessoa vai assumir a mesma agenda econômica, dar continuidade à política econômica. O mercado financeiro, por enquanto, está otimista em relação a essa perspectiva, apostando que a tal agenda econômica seja uma agenda do país. E exatamente por isso vem apresentando um comportamento relativamente tranquilo. Mas isso, na visão do mercado, daria uma continuidade de longo prazo nas mudanças que o governo atual está propondo. Mas em termos de andamento da economia é isso, a gente terá de se contentar, se tudo der certo, com crescimento ainda muito fraco da economia e um crescimento que depende muito de o Banco Central continuar reduzindo os juros. É um dos poucos fatores que nós temos jogando a favor da retomada, junto com a inflação mais baixa, que em algum momento vai produzir algum impacto maior em termos de recuperação do poder de compra da população. Por mais que as pessoas ainda não sintam isso, a continuidade da inflação no nível mais baixo vai começar a fazer diferença, até porque durante esse período aí, as pessoas voltam a ter reajustes salariais, isso, claro, para quem está empregado. E mesmo em relação ao mercado de trabalho, já houve uma certa estabilidade no começo do ano, o que traz algum ânimo quanto à possibilidade de, no final de 2017, se não houver nenhum solavanco maior da economia ou do cenário político, talvez haver até uma redução mesmo do desemprego. Então, estão colocadas essas questões. O Banco Central divulga nesta terça-feira a ata da reunião da semana passada do Copom, e aí nós vamos poder conferir qual é a sinalização mais clara mesmo em relação à política de juros. Mas já começa a haver uma cobrança mesmo, não só por parte do empresariado, mas do próprio do mercado financeiro, no sentido de que, com responsabilidade, o Banco Central ainda possa reduzir bem mais a taxa básica. Tanto que o relatório do Focus manteve aquela projeção de taxa Selic fechando este ano em 8,5%.